Telão continua agora a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E hoje nós recebemos ela, que é a pré-candidata mais jovem nessa campanha e também é deputada estadual pelo PP, Maria Vitória. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Brian. Boa tarde a todos aqui presentes. Quero agradecer a oportunidade, esse convite de vir aqui expor um pouquinho das nossas propostas, ideias e fazer com que vocês conheçam melhor cada candidato. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bom, então nós estamos ao vivo pelo Facebook, pela página Jornalismo Universidade Positivo, além das nossas câmeras que acompanham aqui a gravação. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que você colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidata? Bom, eu coloquei o meu nome à disposição do partido aos 16 anos, quando eu me filiei ao Partido Progressista e desde então tenho me apaixonado cada dia mais pela política. Assumi por 2 anos a juventude estadual do partido, participei de diversos seminários a nível nacional com outros jovens, também militantes e progressistas, e me animei com a ideia. Na época fui convidada pelo partido a disputar a eleição de deputada estadual e trabalhamos muito, ganhamos a eleição e agora, mais uma vez, o meu nome sempre disponível no partido e eles justamente acharam que por ser jovem, querendo fazer a diferença, que eu seria o perfil ideal para um candidato a prefeito e é o que eu sonho, é o que eu quero e estamos trabalhando para isso. Você é uma candidata jovem e foi eleita com 44 mil votos, né? Então, a tua experiência na política é uma experiência curta, ali de 2 anos, foi eleita em 2014. Você considera que essa experiência no Legislativo te ajudaria a pegar um cargo no Executivo, caso eleita? Olha, toda experiência é válida, né? Claro que estamos tratando de um assunto legislativo e executivo, mas a política é política, independente se você faz as leis ou se você cumpre as leis e regulamenta, implementa tantas políticas públicas que são criadas sistematicamente na Assembleia Legislativa. O prefeito ele pode gerir, ele pode executar e ver de fato as coisas acontecerem. Com certeza, experiência válida, tem sido um grande aprendizado e sem dúvidas, a melhor pós-graduação que alguém possa fazer é um mandato, é uma campanha onde você conhece a realidade e é o mandato, porque eu nunca achei que eu fosse conhecer de tantos assuntos diferentes num período tão curto de tempo. Ali a gente tem que legislar e entender o que está se passando na casa em âmbitos completamente diferentes. E é realmente muito gratificante, é um aprendizado e quando a gente consegue ajudar as pessoas é o que me move. Bom, você é filha da vice-governadora e filha do ministro da Saúde. Você acha que isso te atrapalha ou te auxilia nessa campanha para a prefeitura? Com certeza auxilia, né? Eles, como sempre, estarão disponíveis a me aconselhar. Claro que menos do que eles gostariam, por conta do trabalho que eles têm já, né, muito trabalhoso, né? Vice-governadora do estado, ministro da Saúde, eu acompanho o trabalho deles e realmente é muito bacana, é louvável, mas eu tenho certeza que isso só vem a favorecer, porque o prefeito ele tem que ter um bom relacionamento com o governo do estado e com o governo federal, para conseguir atrair recursos que ajudem no orçamento da cidade para aí sim viabilizar, né, iniciativas, obras, o máximo de parceria público-privada que puder ser feita. É importante, com certeza, ter um bom relacionamento é importante. Já que a gente está falando da tua família, uma matéria publicada no último domingo, na Gazeta do Povo, traçou o perfil da sua família, foi o Euclides Lucas Garcia que fez isso, e ele disse, o título da matéria era que a família, o clã Barros, quer conquistar o Paraná. Você concorda com isso? Olha, eu acho que o clã Barros quer ajudar o Paraná, né? Quer servir o Paraná como
uma história, de uma trajetória de boa política. Meu avô foi eleito em 1960, foi vereador, deputado estadual, federal, prefeito. Meu pai também, né, foi prefeito de Maringá, deputado federal por 6 mandatos, hoje ministro da Saúde. A Cida Borghetti também, deputada estadual, federal, hoje vice-governadora. De fato, uma trajetória, né, que a gente vem traçando. Bom, você própria no site coloca isso, filha de peixe, peixinho é. Então você acha que é uma continuidade do legado dos seus pais se conseguir assumir essa prefeitura? Olha, filho de médico pode ser médico, por admiração ao trabalho do pai, assim como em todas as outras profissões. Há um preconceito com o político, né? Que o político não pode se inspirar no pai, na mãe, e eu morro de orgulho do trabalho que eles têm feito, que eles fazem diariamente a serviço dos paranaenses, e não podia ser diferente, eu amo fazer a mesma coisa. O PP pretende se coligar com algum outro partido para tentar ter maior tempo na TV, para ter mais tempo no rádio, e também para fazer uma base melhor para a possível governabilidade? Claro, nós já, na segunda-feira desta semana, o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, declarou apoio à nossa candidatura. Estamos costurando também outros partidos que virão. Mais ou menos 4 ou 5 partidos estarão conosco nessa caminhada. Houve uma pesquisa do Ibope, que foi encomendada para essa semana, pela Rede Massa. Nessa pesquisa, vários dos pré-candidatos foram excluídos da lista e um eventual segundo turno ficou só entre o Ratinho foi tirado. Ficou entre o Gustavo Fruit e o Rafael Greca. Você considera que é tendencioso ou que é natural que essas pesquisas estimulem só os candidatos que estão sendo os mais citados nas pesquisas eleitorais? Olha, eu acredito no seguinte, é época de renovação, não só no Paraná, no Brasil, mas a nível mundial. E ambos já foram prefeitos. Se há alguma coerência na manifestação pública, um ex-prefeito não será eleito. Bom, então, você acha que o cargo deveria ficar com alguém mais jovem ou com uma pessoa que não tenha ocupado esse cargo especificamente? Por exemplo, o Gustavo Fruit não deverá assumir novamente? Essa é a sua posição? Não, não disse isso. As urnas vão decidir isso, né? No dia da eleição, no dia 2 de outubro, e um eventual segundo turno. Mas na política nós não podemos ter certeza de nada, né? As pessoas é que têm o poder de decidir quem poderá assumir a Prefeitura de Curitiba ou os demais cargos políticos. Vamos abrir para perguntas aqui? Oi, deputada, eu sou Giovana Canova, aqui da Rede Teia. Existe um projeto de lei para alterar a Previdência aqui do Paraná. E você votou a favor dessa mudança. Eu queria saber o porquê que você votou a favor. Bom, porque medidas duras tinham que ser feitas para que hoje o caixa do governo estadual do Paraná estivesse de fato funcionando. E por isso estamos fazendo os pagamentos dos servidores públicos em dia, inclusive incluindo reajustes, promoções, enfim. Os outros estados que não tomaram essa atitude, hoje não conseguem pagar os salários, tenho certeza que vocês têm acompanhado isso. Então, é como qualquer empresa, qualquer administração, para você ter as prioridades e cumprir com o papel do governo, você tem que tomar algumas medidas e nem sempre elas são populares, mas às vezes são necessárias para o bem comum. Então, já que a gente está aproveitando e falando desse assunto, que essa votação aconteceu no dia 29 de abril, nós recebemos semana passada a pré-candidata Xênia Mello, do PSOL, e ela foi questionada também pela plateia sobre ser apenas 2 mulheres como pré-candidatas à prefeitura e como ela considerava isso. Bom, então primeiro eu quero saber qual a sua opinião sobre ter tão poucas mulheres nessa disputa eleitoral e depois a gente segue nesse assunto. Infelizmente, a representatividade feminina ainda é muito escassa na política, né? Só 9% do parlamento é composto por mulheres. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa, nós somos em 54 deputados, 4 mulheres. Legislações têm sido feitas, né? As legendas partidárias hoje requerem 30% de mulheres para poder aprovar a legenda partidária.
Já é uma grande dificuldade. Eu estou presidente do Partido Progressista aqui em Curitiba e é difícil encontrar mulheres que estejam dispostas a entrar na política, porque é um trabalho 24 horas e normalmente, culturalmente, as mulheres têm outras prioridades. Mas a gente incentiva muito, busca, procura, porque a mulher tem uma inteligência emocional diferenciada, né, que pode ser muito bem-vinda em várias profissões, mas principalmente na política, porque é a arte de cuidar, é a arte de se preocupar e buscar soluções para os problemas da cidade. Né? Então, eu acho muito bacana que tenha mais uma candidata mulher, acho que a mulher precisa mesmo representar, mas sou a favor da equidade de gênero, não da igualdade de gênero. Os homens e as mulheres são diferentes, têm suas particularidades e já provaram que podem exercer cargos executivos, cargos políticos, mas têm as suas diferenças que são positivas. Então, não acho que a mulher seja melhor do que o homem. Nós temos diferenças, particularidades. Bom, ela também foi questionada sobre a sua personalidade como mulher e ela disse o seguinte, abre aspas, a Maria Vitória vem de uma família de oligarquia política, cuja mãe é responsável também pelo massacre dos professores e do bombardeio da escola do meu filho. Ela é mulher na política que está comprometendo com o interesse de uma pequena parcela, que está comprometida, desculpe, com o pequeno interesse de uma parcela da população que desvia dinheiro do Estado, que não tem compromisso com a garantia de direitos, na realidade, tem compromisso com o roubo do dinheiro do Estado. Essa foi a colocação da China Mello na quinta-feira passada. Qual é a sua opinião sobre esse comentário e por que você acha que ela falou essas palavras? Eu, sinceramente, espero que ela tenha provas, né, para fazer uma declaração desta natureza. Eu aprendi, tenho muito orgulho da minha família política, eu aprendi que nós temos que vender o nosso peixe e não prejudicar o peixe dos outros. Eu acho que as pessoas têm autonomia e poder de decisão e eu não vim aqui para criticar ninguém. Né? Só espero que ela possa, mais uma vez, provar, né, essas acusações, eu diria, e não é bem assim, isso é complicado. Bom, então, seguindo aqui a linha de perguntas, tem uma pergunta que nós fizemos a todos os outros pré-candidatos e que eu acho interessante, devido ao teu comentário sobre a equidade de gêneros, o que é família para a senhora? Tudo, família é tudo. A gente tem que priorizar cada dia mais, porque o tempo passa, a gente olha para trás e trabalha tanto e lembra que podia ter passado mais tempo com a família. Eu digo isso pela experiência que eu tenho em casa. Meus pais ambos são muito comprometidos com o trabalho, com a política, com servir as pessoas. E isso me formou, eu cresci de uma forma dura, tive que amadurecer rapidamente, mas hoje eu olho para trás e vejo que só me fez bem, que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. E eu amo muito eles, tento, né, prezar, dar atenção aos meus avós, aos meus tios e o máximo de tempo que eu posso dedicar, eu dedico. Mas como você define família? O que é a definição de família para a senhora? Família é um lar, um centro de amor, né, onde as pessoas decidem procriar e ter um sucessor e dar amor, dar carinho, educar e formar uma geração mais capacitada que a nossa. E agora vamos falar um pouco do transporte coletivo, que eu acho que tem utilidade pública. Nós aí tivemos um problema com o metrô, que teve a concessão para a Copa de 2014, não aconteceu, aí foi adiado para 2020, não aconteceu e agora não tem data para abrir um novo edital. Uhum. O metrô é a forma de transporte coletivo prioritária para a senhora ou qual seria a forma que a senhora vê para melhorar a nossa infraestrutura no transporte coletivo? O metrô, infelizmente, se tornou inviável economicamente, né, para a cidade de Curitiba, mesmo porque uma linha só não resolveria o problema de mobilidade da cidade. Então, a solução é reintegrar o transporte metropolitano. É possível reintegrar? Urgentemente, claro, com um bom relacionamento com o governo do estado, que costumava subsidiar
É possível. Precisamos retomar isso, né? Precisamos retomar, inclusive, muitas legislações e medidas públicas que funcionavam, independente de quem as colocou em prática, precisa continuar, retomar e sempre inovando. Mas esse é outro assunto. Nós precisamos colocar os VLPs na cidade, os veículos leves sob pneus. O projeto do Jaime Lerner, que inclusive está apoiando a minha pré-candidatura a prefeita de Curitiba, com projetos, esse é um dos projetos. E já temos as linhas verdes, que é toda a infraestrutura necessária, mais linhas com um custo muito menor de construção e de manutenção, o que é importantíssimo quando se fala em dinheiro público. Então, essa seria uma possível solução. Bom, eu gostaria de saber aqui sobre a sua viagem, o tempo que você passou fora, que você é formado em hotelaria, né? Hotelaria e gestão de eventos, se formou na Suíça. Gostaria de saber sobre a sua experiência que você quer lá de fora e como você pretende trazer isso para a Prefeitura de Curitiba. Eu fui aos 14 anos, eu fui estudar fora. Na verdade, isso é uma história engraçada. Minha família queria fazer uma festa de 15 anos. Quando eu vi o preço da festa, eu falei, não, me dá que eu vou estudar fora. Eles ficaram assustados, mas me apoiaram. Eu fui, fiz high school lá, depois fiz faculdade de hotelaria e administração, fiz um BA também. Amanhã tem uma prova que eu finalizo a minha pós-graduação em administração pública e já estou matriculada, começo na sexta-feira, Relações Governamentais na FGV. Acredito que a gente tem que sempre estudar, se capacitar e estar disposto a aprender para poder, de fato, contribuir. E o teu tempo na África? Você fez uma ação humanitária na África, jovem, bem jovem ainda. Conte um pouco dessa experiência e como é conviver com as pessoas de lá, se isso dá para trazer algo para a cidade de Curitiba, o trabalho humanitário, alguma coisa do gênero. Eu tinha 15 anos e tinha alguns programas na escola que eu estudava. E eu escolhi o da África. Nós passamos um ano inteiro arrecadando roupas, fazendo leilões. Eu fazia brigadeiro, vendia no intervalo e a gente arrecadou todo o dinheiro, comprou placas de aquecimento solar, comprou colchões e construiu um poço artesiano para eles. Então, essa escola vai todo ano com 20 ou 25 alunos e eu me inscrevi, participei e foi uma experiência fantástica. Eu comecei a ver o mundo com outros olhos, assim, eu não imaginava tamanha pobreza. A gente dava aula de inglês e matemática na escola das crianças e eles andavam 2 horas sem sapato para chegar na escola, porque na escola tinha merenda, tinha o que comer e em casa não tinha. E foi muito duro, assim, mas foi um grande aprendizado e eu sou louca para voltar para lá quando der um tempo. Eu vou sim fazer, mas entendo perfeitamente, hoje mais do que nunca, que aqui, inclusive em Curitiba, nós temos lugares desprivilegiados de administração pública, carentes em cuidados e em tudo. Tem uma invasão, inclusive fui na semana passada no SIC, onde 2.500 famílias vivem sem saneamento básico, sem energia, sem água, e logo fica entre a Toshiba e o lixão, que é o maior lixão da cidade de Curitiba. E do lado do lixão, sabe o que fica? A represa da Sanepar. Então os urubus, eu vi com os meus próprios olhos na semana passada, eles saem dali e vão se banhar na represa da Sanepar, onde 1 milhão de pessoas são abastecidas por aquela água. Então, acho que falta, mesmo uma candidata mulher, uma pré-candidata mulher, que tenha carinho, que olhe, que queira cuidar e resolver de fato os problemas da cidade. Eu sempre digo que dinheiro tem, o que falta é boa gestão. Falta um bom relacionamento com o governo do estado, o governo federal, o máximo de parceria público-privada que puder fazer e uma boa equipe, de fato capacitada para estar nas secretarias conduzindo os trabalhos. E aí sim, facilita e muito a administração pública. Bom, então, já que estamos falando da administração pública, caso você assuma a prefeitura, confirme como candidata, depois vença as eleições e assuma a prefeitura, quais são seus primeiros planos, seus primeiros projetos já para o ano de 2017?
Reintegrar o transporte metropolitano urgentemente. Abrir algumas creches, pelo menos, né, que funcionem à noite, aos finais de semana, para ajudar. Mais médicos, agilizar o atendimento nos postos de saúde. Nós temos algumas UPAs e elas têm um custo muito alto pelo que elas oferecem. Então, na realidade, agora nós estamos fazendo todo um estudo alinhado com o orçamento da cidade, porque aquelas propostas que nós faremos durante a campanha serão possíveis economicamente de serem feitas. Não é o propósito de uma jovem que quer renovar, falar ou prometer algo que não será cumprido. Nada disso foi feito, inclusive, na minha campanha de deputada estadual. Quando eleita, consegui ajudar e muito, com muito trabalho, mas não deixei de cumprir nada daquilo que eu prometi e é da mesma forma que conduziremos a pré-candidatura a prefeita de Curitiba. Temos mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Sou Ana Beatriz, da Rede Teia. Então, a população tem reclamado muito das escolas, das creches, do ensino no geral. Se candidata, quais serão suas propostas para a melhoria da educação em Curitiba? Candidata? Se candidata. Serei. É que ainda é uma pré-candidatura, né? Confirmaremos no dia 4 de agosto. É o seguinte, são 10 mil crianças na fila esperando vaga em creche. E eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Harvard sobre a primeira infância. E a importância e o retorno, não só social, mas econômico, que o investimento severo nessa área traria. Inclusive, estou presidindo atualmente na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. E nós temos feito ações, o marco legal foi aprovado, então é uma questão de responsabilidade, a lei, nós precisamos cumprir isso. Inclusive, até 2018 tem uma lei que diz que todas as crianças a partir de 4 anos têm que estar nas escolas. Então, não é uma questão de opção, é uma questão de dever como gestor e dever como cidadã também, de entender a importância que é as crianças estarem nas escolas. E aí tem alguns projetos que vocês vão acompanhar, mas eu posso dar um briefing aqui para vocês, que é o SIC Família, é um centro integrado da criança e da família. Parte da educação é feita em casa. Então, nós precisamos, 1 hora por semana que seja, para garantir que essa criança fique na escola, que os pais participem, que os pais venham interagir, que saibam como conduzir as coisas em casa. E parceria com as universidades, inclusive possivelmente privadas, de acordo com a legislação, mas principalmente universidades estaduais e federais, que os alunos possam contribuir com esses centros através das suas áreas de conhecimento. Então, nutricionista, médico, educação física, tudo. Um tempinho dedicado a esses centros para dar, de fato, qualidade, capacitação e daí depois as universidades também poderiam fazer um monitoramento e avaliação a partir de um projeto piloto aprovado. Expandir isso é uma inovação, inclusive foi a minha tese desse curso e já acontece, depois vocês podem olhar, tem o CENDES no México. Eu pude conhecer também, é transformador, é muito interessante. E voltando àquela pergunta que você me fez, Brian, essas oportunidades que os meus pais me deram e eu segurei com todas as forças, me deram uma visão diferente e eu pude conhecer lugares e como as coisas funcionam de fato no primeiro mundo. E Curitiba é uma cidade de primeiro mundo, sempre foi referência nacional e internacional e merece voltar a ser referência em todas as áreas. E é para isso que a gente vai trazer de fora ideias que são possíveis economicamente, é claro, como eu disse, através de parcerias, e possibilitar que Curitiba permaneça sendo vanguarda e referência para o Brasil. O PP, ele dormiu na base da Dilma, a Dilma saiu e ele continuou na base do Temer logo no outro dia seguinte. Qual a opinião da pré-candidata em relação ao processo de impeachment aí e por que o PP não saiu junto com a Dilma, já que fazia parte da base do governo? Eu, inclusive, se não me engano, fui a primeira do Partido Progressista aqui do estado do Paraná a me manifestar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Logo depois, o presidente estadual se manifestou, eu participei de um seminário lá, votei
como parlamentar aqui no Paraná, eu votei a favor, nós fechamos questão e todos, com exceção de alguns que tiveram punições por isso, não votaram, enfim, a favor do impeachment. No Senado também, nossos senadores fecharam questão e era de fato importante a aprovação desse processo de impeachment para dar uma esperança, uma nova cara ao governo do Brasil. E de fato, a gente tem visto que algumas coisas já têm melhorado. Claro que é um período muito curto para que se faça grandes transformações, mas foi positivo e eu acho muito importante que o Partido Progressista permaneça sendo base de governo por várias questões, né? Não é um partido que tem briga com ninguém, é um partido que quer o melhor para o país. E para que isso aconteça, os representantes que lá estão em Brasília precisam ter um bom relacionamento para que possam ajudar os seus municípios, os seus representados. Isso é natural da política e muito sabe. Bom, o prefeito Gustavo Frutti, ele foi eleito no segundo turno e não era o favorito nas pesquisas. Então houve uma esperança por parte da população, uma mudança de um prefeito que resolveram tirar o prefeito e colocaram o Gustavo Frutti como prefeito. O que você considera que deu errado na gestão do prefeito Gustavo Frutti, porque ele não é mais o primeiro nas pesquisas e nem o favorito para ganhar essa eleição? Olha, tenho certeza que o prefeito e toda a sua equipe têm feito o possível e o melhor dentro das possibilidades para administrar a cidade. Um homem honesto, excelente legislador, talvez não tão bom gestor, né? É o que as ruas mostram, o que as pessoas falam. Mas eu tenho certeza que aquilo que estava ao seu alcance ele fez para ajudar a cidade. Bom, e a senhora, como que a senhora define essa tua trajetória pela Assembleia Legislativa? Como eu defino? Como que você considera que foi esses 2 anos aí? Foi excelente, a gente conseguiu aprovar 10 projetos de lei, né? A Semana Maria da Penha nas escolas, ampliar a triagem neonatal, o que é super importante. O Estado só arcava com os custos de 6 diagnósticos no famoso teste do pezinho, né? E agora são 51 diagnósticos diferentes. Foi muita luta, um trabalho incansável, mas a gente também fez projetos de lei da Rota da Cerveja Artesanal, temos defendido também a renovação do decreto de 2015, que garante a isenção tributária, né, isenção fiscal em 4% às cervejarias artesanais e também refrigerantes paranaenses, porque geram emprego, geram renda, melhoram muito a realidade do estado do Paraná e não conseguem competir com as grandes empresas. Então é necessário que esse decreto seja renovado, temos lutado por isso. Poderia ficar aqui um tempão dizendo para você, mas foi de grande aprendizado, foi muito bacana, eu consegui ajudar os municípios que eu represento, né, através, claro, do governador Beto Richa, cedendo e atendendo aos pedidos que são inúmeros, de diversas naturezas, como pavimentação, ambulância, carros para as APAES. A gente conseguiu ajudar bastante vários municípios e cidades e o estado como um todo. Então é muito gratificante, foi muito bacana. E continua sendo muito bacana. Estão sendo citados aí que pode acontecer uma parceria entre você e o Felipe Francischini para ser seu vice. É possível essa dupla? Eu li isso antes de ontem, se eu não me engano. Uma reportagem sobre isso. Olha, agora é um zum, 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 né? Mas o que eu posso afirmar a você é que eu, de fato, serei a candidata do Partido Progressista e as alianças, como eu disse, estão se formando e nós veremos em breve quais serão os candidatos confirmados e os respectivos vice-candidatos a prefeito. Caso haja aí uma desistência do PT ou um segundo turno, você aceitaria o apoio do PT na sua base para a prefeitura? Eu não acho que a minha ideologia permitiria, mesmo porque nunca escondi que não sou a favor de assistencialismo, de todas as medidas que o governo Dilma Rousseff aplicou no Brasil. Não acho que
que fez uma boa trajetória e não gostaria de misturar a minha juventude com um partido que, infelizmente, foi taxado de ruim, de corrupto, de tudo. E não é o Partido dos Trabalhadores, mas vários partidos têm pessoas que estão ali que não dá para a gente generalizar nada, né? Tem bons políticos, sim, tem políticos ruins, mas notícia boa, vocês sabem disso melhor do que eu, não vende, né, nas bancas. Então, infelizmente, o que a gente vê diariamente são notícias ruins. Quando a gente acerta, não fez mais do que a nossa obrigação. E a vida é assim, e as coisas continuam, mas não aceitaria uma parceria com o Partido dos Trabalhadores. A gente está caminhando para o fim, mas eu não posso deixar de perguntar. A senhora é a favor do Bolsa Família? Aí, eu sou a favor do Bolsa Família, mas para quem precisa, não como um auxílio de renda. E como que isso seria feito para mudar isso? Está na gestão, porque cada estado ele recebe um tanto para utilizar de Bolsa Família. E nem sempre aqueles que se registram são pessoas reais, né? Então, é importante uma boa gestão e utilizar, na realidade, eu tinha, no meu Instagram, eu tinha publicado 1 ano antes do Ricardo Barros querer fazer o corte do Bolsa Família, eu já comentei um texto da Júlia Lícia, que diz que a pior ditadura não é aquela que aprisiona os homens pela força, mas pelas suas necessidades básicas. E eu, sinceramente, acho que nada mais é do que uma costura de eleitorado, do que, de fato, um serviço que tem ajudado e beneficiado todas as pessoas que eles oferecem. Claro que uma parcela, sim, necessita, e eu sou totalmente favorável, né? Não podemos deixar ninguém na miséria, mas não como um auxílio de renda. Bom, então, a gente vai caminhando para o fim. Gostaria que a senhora desse aí o último minuto para se apresentar para o eleitorado, para dizer por que você colocou mesmo à disposição, para quem não te conhece, ou para chamar um pouco mais a bola para o seu lado. Tá bom, obrigada, Brian. Eu agradeço a oportunidade. Quero dizer a todos vocês que nos assistem aqui hoje que é muito importante conhecer, né, cada candidato, as propostas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão politizadas e isso é muito importante e me favorece extremamente. Então, eu quero dizer a vocês que eu sou apaixonada por Curitiba, a família da minha mãe é daqui, fui criada aqui, realmente estudei muito tempo fora, mas é com muito amor e com muito carinho que eu quero trabalhar incansavelmente pela cidade para que possa voltar a ser referência em planejamento urbano, em tudo. Eu tenho certeza, com o apoio do nosso grande Jaime Lerner, juntando a sabedoria dos mais experientes com a minha juventude, vontade de fazer as coisas diferentes, através de um governo muito transparente e participativo, nós poderemos fazer muito por Curitiba. Então, nós encerramos por aqui nossa entrevista com a deputada Maria Vitória. Amanhã nós temos 3 entrevistas aqui, receberemos 3 pré-candidatos. Eu agradeço muito a sua participação, deputada. Obrigado. Agradeço a você, a todos vocês. Obrigada. O Telão fica por aqui. Até amanhã.